Voltamos para o segundo bloco do programa Ecologia e Cidadania, hoje conversando sobre a questão do meio ambiente e os municípios. No primeiro bloco nós falamos mais sobre licenciamento ambiental nos municípios e agora nós vamos falar mais da questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, uma lei federal, então ela já está aí com 6 anos que está em vigor e funciona mal, funciona bem, não está funcionando, mas eu quero conversar com meus convidados, né? Engenheiro Ronaldo Malak, que conhece esse assunto muito bem, você também foi diretor da FEAM. Na FEAM tem um programa que é Minas Sem Lixões. Isso. O Minas Sem Lixões no começo fez um bom trabalho, até levantou em 2015 todo o aspecto dos resíduos sólidos dos municípios mineiros. Minas Sem Lixões em primeiro lugar. Pois é, Ronaldo, nós discutimos essa situação dos lixões há muitos anos, né? Muitos anos. Quando eu ainda estava lá no Copan, eu me lembro que nós tivemos, por 2 vezes, nós fizemos a prorrogação de prazos para a implantação das adequações aos lixões, né? E eu até fui contra, né? Na época, depois me analisando, fazendo a autoanálise, eu achei até que eu fui muito duro. Mas a gente nota-se que a coisa ainda não evoluiu, né? E o caso do Minas Sem Lixões, houve realmente no início, né, um trabalho muito bem feito pelo Sistema Estadual do Meio Ambiente, mas acabou, né? Como o sistema está falido, então tudo quebra, né? Então não existe mais. A nível federal, hoje você tem o projeto que financia, né, essa adequação da destinação final dos resíduos. Né? A gente tem feito até alguns trabalhos para alguns municípios, através da Caixa Econômica Federal, através da Funasa, né, nós temos. Então tem recurso, tem dinheiro. Agora precisa-se de fazer propostas boas para serem aprovados, projetos. Que os né? municípios, de uma maneira geral, não têm essa capacidade técnica. Que não tem. Eles não estão preparados para isso. Tá? Eles não sabem nem onde procurar, às vezes. Então, isso realmente precisa ser revisto. Você não é um advogado dos municípios, mas está aqui falando em nome do departamento. Do departamento, né, que cuida da questão ambiental na MM. E o Malá faz uma afirmativa com quem eu concordo, dizendo que os municípios não estão preparados para apresentar projetos na área da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu volto à fala anterior do Malá em relação a Minas Sem Lixões. Para mim ainda foi um processo fantástico, né? No começo. O que de bom que ainda eu acho que restou, que eu ainda me sustento em algumas pesquisas, eu vou lá no Minas Sem Lixões e tem ainda alguns dados que são, apesar de ser de 2001, o início, eu ainda tenho dados que podem ser atualizados, né? Pode ser julgado nos dias de hoje. Mas o que se passa aí, Ronaldo, é o seguinte, quando se fala na Funasa, quando se fala assim, meio ambiente, Ministério do Meio Ambiente, né? Outras autarquias que poderiam financiar as prefeituras a fazer os seus aterros sanitários, esbarram uma série de procedimentos. Um deles é a questão da competência técnica. Teria que se contratar uma consultoria, não fica barato, nem sempre, na maioria das situações, os prefeitos não têm competência financeira para fazer esse contrato, né? E a Funasa, evidentemente, só vai repassar um dinheiro em função de um processo, de um parecer, de um projeto bem elaborado, né? Então eu tenho hoje tristeza em lhes afirmar. Eu tenho 400 municípios mineiros, contas redondas, em números redondos, que operam com lixão a céu aberto. É triste. Tivemos um avanço aí nesse último pleito eleitoral de 2012, né? 13, 14, 15, né? Sim. 2013 para cá, e que num congresso passado, lá atrás, nós sinalizamos para os prefeitos a questão de municípios com população aqui de 20 mil habitantes. Nós tivemos um ok do Estado, da SEMAD, da FEAM, da gerência de resíduos da FEAM, que municípios com a população aqui de 20 mil habitantes, ao invés de se fazer um aterro sanitário, por que não a UTC? Unidade de Triagem e Compostagem. É o que nós estamos praticando aí no município e no outro. Cresce-se um pouquinho mais esse tratamento, mesmo tendo 400 municípios ainda em aberto, em função de consórcios que estão realizando aí entre os municípios. Mas eu tenho que fazer uma queixa aqui. Me lembro de uma cidade
do sul de Minas, que tinha um aterro lá prontinho, investiu-se lá 6 milhões e meio de reais, por falta de uma LO, municípios associados estavam ainda mandando o lixo, o resíduo urbano, para lixões porque não tinha LO. Então eu me lembro, na ocasião, nós procuramos com alguns prefeitos, nós fomos ao secretário adjunto de meio ambiente do governo passado, e lá ele fez um absurdo, né? Por falta de um papel, eu continuo ainda poluindo o meio ambiente de 6 municípios. Então houve lá uma cessão, uma concessão do governo do estado. Mas parou-se por aí, o investimento é muito alto. E, a meu ver, eu acho que para ter sucesso nisso aí, tem que ser privado. O que tem que ser privado? A gestão dos resíduos do município. Malau, você que convive com esse assunto, que conhece esse assunto, que pratica esse assunto, qual a opinião você tem que dar sobre a questão da gestão? O Licínio defende a iniciativa privada. A grande maioria, na verdade, a grande maioria dos municípios não tem estrutura nenhuma, técnica, nem jurídica e nem financeira para fazer essa gestão, né? A verdade é essa, a realidade, né? Nós temos o Brasil, né, Ronaldo, é engraçado, né? As coisas, às vezes, você pega um folder, você pega um manual muito bonito, né, colorido, né? Teoricamente é uma coisa bacana, mas na prática você não tem. Por exemplo, esse caso das linhas de crédito do governo federal para beneficiar os municípios e ajudar os municípios a resolver um grave problema que nós temos, que é o de resíduos, e depois nós vamos falar sobre saneamento. Isso é um grande problema que traz sérios problemas, inclusive financeiros também, por problemas causados, doenças causadas por falta de saneamento básico. Isso todo mundo já sabe, né? Então você pega aí por que o governo federal, juntamente com os governos estaduais, não criaram um plano de orientação aos municípios com essas linhas de crédito? Não fazem. Eles jogam a linha de crédito, entendeu? No sistema, e falam, agora quem quiser pega. E faz um lançamento muito bonito, reúne os bacana. prefeitos, todo Mas mundo bate palma, né? Mas Brasília está lá e o município está aqui, né? É muito longe, é muito distante, né? As pessoas, na hora que falam em Brasília, muitos municípios falam em Brasília como se Brasília fosse a Roma antiga, né? Então, sabe, muito distante. E não existe essa interação. Nós temos, assim, poucas exceções, né? Em Minas, nós temos aqui da FUNAS o Sérgio, você deve conhecer o Sérgio, muito. Mas são, sabe, raríssimas exceções. Pega o Sérgio para resolver o problema de 853 municípios. É verdade. Muito abnegado, muito competente, mas não dá conta. Não tem condição. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos no terceiro bloco para falar sobre os planos municipais de saneamento básico. Com o Licínio Xavier, responsável pelo meio ambiente da AMM, e com o engenheiro, diretor da Engenharia Ambiental, Ronaldo Malar. Voltamos já já.